Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h45. Olá, muito bom dia. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é terça-feira, 29 de agosto do ano de 2023. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui pela 103,7, o reloginho virando aqui 6h46. A partir de agora você fica muito bem informado no seu Jornal Verde Vale. Confira os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Salário mínimo, com nova regra de reajuste, governo prevê valor de R$ 1.421 para o ano que vem. Nome de secretário da Comunicação de Goiás é usado em golpes contra fornecedores. Goiás registra 955 prisões por posse de drogas entre 2022 e 2023. Prefeitura de São Luís dos Montes Belos pede afastamento de médico que envolveu em briga com a voz de adolescente em Goiás. Final da Copa do Brasil, São Paulo decide em casa contra o Flamengo. Apagão no país ocorreu por erro em dados usados para funcionamento de usinas geradoras, é o que diz a ONS. Goiás registra 955 prisões em um ano. Câmara terá que recalcular o número de deputados por estado. Prazo acaba em junho de 2025. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h47, uma ótima manhã de terça-feira para você que a partir de agora acompanha mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, de volta ao Brasil, o presidente Lula sancionou ontem o aumento do salário mínimo em 2023. No mesmo projeto, foi estipulada uma regra para o reajuste do piso nacional para os próximos anos. O governo estima que o valor do salário mínimo será em 2024 de R$ 1.421. O valor vai constar na proposta orçamentária para o ano que vem, que será enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional na próxima semana. Atualmente, o salário mínimo é R$ 1.320. O valor do salário mínimo, porém, só será confirmado no início do próximo ano, depois do cálculo da inflação de 2023. A medida aprovada pelo Congresso estabelece que o mínimo vai ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior, mais o crescimento do PIB 2 anos antes. Em 2024, por exemplo, será o INPC deste ano mais alta de 2,9% do PIB, observado em 2022. Para se chegar ao valor de R$ 1.421 é considerado a projeção do INPC de 12 meses até novembro. É isso que determina a MP aprovada pelo Congresso. Em meio à pressão do Centrão para assumir o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, uma das pastas mais relevantes para o governo federal, que é responsável por benefícios sociais como Bolsa Família, o ministro Wellington Dias acelerou o pagamento de emendas indicadas por deputados e senadores. Só em julho, quando o cargo dele entrou na mira de partidos políticos, Dias efetivou os repasses de quase 70% do total de recursos que foram pagos pela pasta aos parlamentares ao longo de 2023. A maioria das emendas parlamentares pagas pelos Ministério de Dias neste ano serviu para ações de estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social. Ao menos R$ 458 milhões foram destinados para essa finalidade. 6h49, a União repassa quase 3 bilhões de reais aos municípios agora, no dia 30, amanhã, portanto. Quem traz os detalhes dessa boa notícia é Lília Braz. Na próxima quarta-feira, dia 30, o governo federal deposita mais de 2 bilhões e 900 milhões de reais nas contas das prefeituras de todo o país. Os recursos são do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e o dinheiro é distribuído a cada 10 dias. O repasse serve para custear despesas como a folha de pagamento, gastos com previdência e melhorias em geral para a população.
Segundo o assessor de orçamento, César Lima, o valor que será repassado no próximo dia 30 será 8% maior do que o do mesmo período do ano passado, quando a União pagou pouco mais de 2 bilhões e 700 milhões de reais aos municípios. Quando comparado com o terceiro decêndio do mês passado, houve queda de 17% nos repasses, passando de 3 bilhões e 600 milhões de reais para 2 bilhões e 900 milhões. Há uma sazonalidade aí em relação à arrecadação, mas nós estamos numa curva ascendente. É um período difícil, nós tivemos aí um período de arroxo em relação a juros, né, o que prejudicou aí a aquisição de bens de maior valor agregado, né, mas estamos aí numa curva ascendente em relação à recuperação desses repasses. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, o FPM é a principal fonte de custeio das cidades de pequeno porte, ou seja, as que têm até 50 mil habitantes. O prefeito de Palmital, no interior paulista, Luiz Gustavo Moraes, fala da importância do fundo para a cidade. Para nós é muito importante, porque é uma fonte de arrecadação que vem para o município, né, e que nos ajuda aí, tanto nas políticas públicas, educação, saúde, que são as pautas prioritárias, como também as outras demandas do município. Com certeza é um recurso e um aporte do governo federal que é necessário e fundamental aí para o bom andamento de um município. O FPM é a maneira como a União repassa verbas para os municípios. O cálculo do percentual pago a cada cidade, entre outros fatores, é determinado principalmente pela proporção do número de habitantes estimado anualmente pelo IBGE. O FPM visa promover o equilíbrio socioeconômico entre todas as unidades federativas do país. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h52 agora. E a Secretaria de Saúde de São Luís dos Montes Belos, na região central de Goiás, pediu afastamento do médico Flávio Ferreira Nogueira, que se envolveu em uma briga com a avó de uma adolescente de 14 anos. O delegado Luiz Fernando afirmou que a avó da adolescente o acusou de lesão corporal, após ser atingida no rosto com um soco durante a briga em uma unidade de saúde. O médico Daliana não quis se posicionar sobre o caso da agressão. O delegado Luiz Fernando afirmou ainda que o profissional disse que a avó e a adolescente o trataram com falta de respeito, então ele pediu para que elas se retirassem do consultório. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás repudiou a agressão. Em um caso que ocorreu na sexta-feira última na Unidade Básica de Saúde Dona Luzia, conforme a Prefeitura do município, não tem mais interesse, ainda continuando com essa outra matéria, sobre a permanência desse médico no programa Mais Médicos para o Brasil. A Secretaria de Comunicação do Governo de Goiás ainda publicou um alerta sobre golpe contra fornecedores. Segundo a pasta, vítimas informaram que foram contatadas por endereço gjeancarvalho@uol.com.br, falsamente atribuído ao secretário Jean Carvalho, para que fornecessem dados pessoais para um suposto recadastro no sistema. A pasta informa ainda que, se algum fornecedor receber um e-mail desse tipo, deve classificá-lo como spam imediatamente. Esse é o golpe que estão tentando dar aí via governo do estado, através da Secretaria de Comunicação do Estado. E números de crimes violentos vêm reduzindo de forma contínua em Goiás e ações preventivas das forças policiais têm evitado esses crimes, né? A reportagem com Andressa Calassi. A 35 quilômetros da capital, Aragoiânia tem sido referência em tranquilidade e segurança. Com 11.890 habitantes, a cidade está entre os 128 municípios goianos que não registraram nenhum homicídio e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O técnico instalador Jander Carmo conta que nem sempre foi assim, mas hoje existe segurança nas ruas da cidade. Vem de madrugada, senta aqui, que eu moro aqui pertinho, todo folgado. Não precisa nem ficar olhando para os lados. Os irmãos José Geraldo e José Silvestre moram em Cromínia, mas uma vez por semana eles vêm ao município para vender café. Eles afirmam que o trabalho da polícia é motivo de orgulho. 100%, né? Não precisa melhor, né? Bom demais na conta. Melhor não tem.
A Wanda Francisca é feirante. Ela conta que nos últimos 4 anos tem conseguido trabalhar com tranquilidade, já que as ações de criminosos diminuíram. Tá tranquilo. A ladruagem parou um bocado. Tá bom, aqui é bom de viver. A redução do índice criminal no estado de Goiás é resultado de ações conjuntas entre as forças de segurança pública. A atuação da polícia vai desde o patrulhamento diário à visita comunitária. Além dos 190, a polícia aqui pratica diariamente visita comunitária, visita solidária. Quando tem algum tipo de ocorrência, a nossa equipe vai no outro dia colher mais dados e vai em cima até conseguir chegar no autor. Então, hoje aqui o infrator não tem vez dentro da área da primeira companhia. Somente no primeiro semestre deste ano foram realizadas 14.769 operações e 24.426 ações preventivas, que terminaram em apreensões de 2.452 armas e 20 toneladas de drogas. Hoje nós temos não só na capital, mas também nas regionais esse núcleo de inteligência que procura antecipar, tentando trazer essas informações cada vez mais antecipada à nossa parte investigativa, nas delegacias, nos grupos especiais de investigação e na parte operacional. De acordo com o último balanço da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, neste primeiro semestre de 2023, comparado com o mesmo período do ano passado, de 15 tipos criminais relatados, houve queda em 11 deles. Os destaques foram para os crimes de latrocínios, que reduziram 80%, e homicídios, que tiveram queda de 12%. A pesquisa mostra também que Goiás é um dos estados mais seguros do Brasil. O delegado-geral da Polícia Civil destaca que, além do trabalho conjunto das forças de segurança pública, os investimentos feitos pelo Estado colaboram para o combate ao crime. Não só a parte de investimento material, como armamento, parte de inteligência e outros recursos, mas também a parte humana. Então, hoje nós estamos com um concurso em andamento de 864 vagas para delegado, agentes, escrivães e papiloscopistas, que isso, ao final, incrementando esse efetivo, nós vamos conseguir dar um grande avanço nas nossas forças. Isso vai representar quase 30% do nosso efetivo atual. E isso consegue traduzir depois em redução ainda mais da criminalidade. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h58 e o Brasil foi derrotado pela Espanha na manhã desta segunda-feira na Copa do Mundo, que tem uma das sedes disputada em Jacarta, na Indonésia. Após um começo animador na partida que valia a classificação antecipada à próxima fase da competição, a seleção brasileira não conseguiu manter o ritmo forte e perdeu por 96-78. Estamos falando, claro, do basquete. O Brasil vai decidir a classificação para a segunda fase na quarta-feira, às 6h45 da manhã, novamente no Indonésia Arena. Próximo adversário será a Costa do Marfim. Vale lembrar que, na Copa do Mundo, 2 equipes avançam e carregam os resultados das etapas seguintes. No cruzamento, caso a seleção avance, vai enfrentar o Canadá. E Dudu não joga mais pelo Palmeiras este ano. Nessa manhã, o atacante passou por exames e teve diagnosticadas lesões no menisco e ruptura de ligamento cruzado anterior. Camisa 7 deve passar por uma cirurgia nas próximas semanas e iniciar a recuperação, que não teve prazo divulgado pelo clube. Ele deixou o campo aos 37 minutos do primeiro tempo da vitória contra o Vasco, depois de receber atendimento. Ele foi substituído por Breno Lopes. A temporada Dudu tem 42 jogos e pouco mais de 3.300 minutos em campo. São 3 gols e 7 assistências do atacante durante este ano. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h59 agora. E após começarem a segunda-feira operando no campo negativo da Bolsa Brasileira, os preços futuros do milho encerraram as atividades do primeiro dia da semana, contabilizando movimentações levemente positivas. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 56,95
e R$ 65,20. O vencimento setembro 23 foi cotado a R$ 53,95, uma queda de 0,44%. Já o novembro 23 valeu R$ 57,60, uma alta de 0,52%. O janeiro 24 foi negociado por R$ 61,54, um ganho de 0,31%. O março 24 teve valor de R$ 65,20 com estabilidade. Para o analista de mercado da Brandalize Consult, Vlamir Brandalize, as cotações do milho na Bolsa Brasileira receberam apoio de alta vindo de Chicago, mas tiveram a força limitada pelo fator colheita da segunda safra brasileira avançando e prometendo mais de 100 milhões de toneladas ao final das atividades. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho registrou mais altas do que baixas no primeiro dia da semana do levantamento, realizado pela equipe do Notícias Agrícolas, e identificou desvalorização apenas em Brasília. Já as valorizações apareceram nas praças de Sorriso, no Mato Grosso, Jataí e Rio Verde, aqui em Goiás. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h16. Agora voltamos com o segundo bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira, 29 de agosto. A Receita Federal abriu a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda nesta segunda-feira. Esse lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores e os pagamentos serão feitos a partir do dia 31 de agosto. Segundo o órgão, o crédito vai contemplar mais de 5.600.000 contribuintes, somam cerca de 7,5 bilhões de reais em pagamentos. Desse total, de acordo com a Receita, cerca de 5,6 bilhões de reais serão destinados a contribuintes que têm prioridade no recebimento. Os pagamentos das restituições do imposto de renda serão feitos em 5 lotes, segundo informações da Receita. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet e clicar na opção Meu Imposto de Renda. Em seguida, basta clicar em Consultar Restituição. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico constatou que o apagão em quase todo o Brasil, registrado no dia 15 de agosto, foi motivado por um erro na apresentação de parâmetros que são usados na operação de usinas geradoras de energia elétrica no país. Segundo o órgão, os dados enviados logo após o primeiro registro de queda de energia foram diferentes dos que são normalmente utilizados para informar o desempenho dos geradores, o que acabou ocasionando o corte na distribuição. De acordo com a organização, foram feitas simulações com 2 tipos de informação. Uma com base nos parâmetros usados por geradoras no momento do início do funcionamento das usinas e outras com base nos dados apresentados pelas empresas para tentar conter a queda de energia. De acordo ainda com o operador, o desempenho dos equipamentos informados pelos agentes da ONS antes da ocorrência foi diferente do desempenho apresentado em campo quando o apagão já tinha começado. E a Câmara terá que recalcular o número de deputados por estado. O prazo acaba em junho de 2025. Quem tem os detalhes é Sig Eichmeier. O Congresso terá que revisar o número de deputados por estado. O Supremo Tribunal Federal determinou que a quantidade de parlamentares seja atualizada com base na população de cada unidade da federação, de acordo com o último censo do IBGE de 2022. A Corte analisou uma ação do Estado do Pará de 2017 que questionou uma lei de 1993 que estabelece o número mínimo de 8 e máximo de 70 deputados, mas que não existe uma regulamentação que atualize esse número conforme as mudanças demográficas. De acordo com o relator, ministro Luiz Fux, o cálculo deverá levar em conta, além do censo, o número máximo de 513 deputados. Na prática, não haverá aumento das cadeiras no Congresso, mas uma redistribuição das que já existem. Levantamentos dão conta que 14 estados poderão sofrer alterações na quantidade de parlamentares, entre eles o Pará, que deve ganhar mais 4 vagas. A Câmara dos Deputados terá até junho de 2025 para fazer uma lei que redistribua as vagas. Se o recálculo não for feito, o Tribunal Superior Eleitoral deverá determinar até 1º de outubro de 2025 o número de deputados federais para a legislatura de 2027.
Da Rádio 2, siga Ike Maio. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h20 agora. E Goiás registrou entre 2022 e 2023 955 prisões em flagrante por posse de drogas para consumo, conduta que está em votação para ser descriminalizada pelo Supremo Tribunal Federal. O número equivale a quase 2 presos por dia, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública. Em 2022, por exemplo, foram contabilizadas 633 prisões. Este ano, em 6 meses, a Secretaria registrou 322 ocorrências. No sistema penitenciário, a quantidade de presos detidos com drogas para uso pessoal e que podem ser impactadas diretamente com a possível descriminalização chega a 4.600, cerca de 21,9% de toda a população carcerária goiana. Atualmente, Goiás tem cerca de 21 mil indivíduos atrás das grades, segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Embora o julgamento do STF não envolva a venda de drogas, que vai continuar ilegal no país, o resultado poderá alterar o número de prisões envolvendo entorpecentes no estado. Isso porque a legislação atual deixa a prisão sob um critério subjetivo por não estabelecer parâmetros objetivos sobre a quantidade de drogas a ser considerada para consumo ou tráfico. O estado de Goiás vai receber 7 milhões de reais em investimentos ao longo de 5 anos para ações alusivas à preservação de recursos hídricos no território goiano. Os recursos integram o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Com o novo acordo, a ANA, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Goiás, terá um incremento de R$400 mil anuais para a realização de ações voltadas aos recursos hídricos. No último ciclo, o estado recebeu R$1 milhão por ano. O Progestão da Liana é uma parceria entre a ANA e a gestão estadual. E, em conjunto, são definidas metas que o estado deve cumprir ao longo do ciclo, que dura 5 anos, e possibilitam o recebimento da verba que pode ser destinada de maneira geral para ações relacionadas a recursos hídricos. E o programa do governo do estado, que dá oportunidade para adolescentes trabalharem em órgãos do governo, prorroga o prazo de inscrições. Saiba como se inscrever. Essa matéria de Eduardo Bernardo. A Secretaria de Desenvolvimento Social prorrogou para até 10 de setembro as inscrições para o processo seletivo para 10 mil vagas do programa Aprendiz do Futuro. As inscrições podem ser realizadas no site aprendizdofuturo.org.br. Podem se inscrever adolescentes que completem 14 anos em 2023 ou que tenham até 15 anos e 11 meses. As vagas são para alunos que estejam em vulnerabilidade econômica e social, com família inscrita no cadastro único. Ainda precisam ser estudantes da rede pública ou bolsistas de 100% da rede particular, com renda familiar de até 2 salários mínimos. O programa tem ainda como público-alvo adolescentes de etnia tradicional, como indígena, quilombola, cigano ou afrodescendente. Se o adolescente pertencer a uma família que possua mulher vítima de violência doméstica, também poderá se inscrever no Aprendiz do Futuro. Os selecionados receberão salário de R$ 619, férias, 13º salário e vale alimentação de R$ 150, além de seguro de vida, uniforme, crachá e vale transporte. O processo seletivo terá cota de 5 a 10% para pessoas com deficiência, sem limite de idade. Atualmente, 6.594 adolescentes estão em atuação pelo programa nos 246 municípios goianos. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h24 e a CBF sorteou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro a ordem dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo. O time paulista vai decidir em casa, no Morumbi. Os jogos acontecerão nos dias 17 e 24 de setembro. O campeão leva 70 milhões de reais, enquanto que o vice fica com 30 milhões. Sorteio contou com a presença dos treinadores Jorge Sampaoli do Flamengo e Dorival Júnior do São Paulo. Compareceram ainda 2 jogadores de cada lado. Os rubro-negros, Felipe Luiz e Everton Ribeiro, e os tricolores, Calheri e Rafinha. Nessa edição, os 2 rivais entraram só na terceira fase do torneio, assim como os outros times que disputaram a Copa Libertadores. O Flamengo passou pelo Maringá, Fluminense, Atlético Paranaense e Grêmio. Já o São Paulo eliminou o Ituano, Sport, Palmeiras e Corinthians. E mudando de assunto, o Campeonato Sul-Americano Masculino começou neste sábado com vitórias dos 2 favoritos ao título, Brasil e Argentina. O Brasil passou por cima do Peru, por cima do Peru e Chile, por 3 sets a 0. Enquanto que a Argentina venceu a Colômbia também por sets diretos.
Nessa segunda-feira, os brasileiros e argentinos voltaram à quadra, primeiro contra a Colômbia e depois contra o Chile, respectivamente. Nessa terça-feira, o Brasil tem uma folga na tabela do Campeonato Sul-Americano. Por sua vez, a Argentina enfrenta o Peru às 18 horas e, se confirmar o favoritismo, empata com o time brasileiro na classificação. Assim, a decisão do título de vôlei fica para a última rodada, quando o Brasil e a Argentina duelam na quarta-feira às 20h30. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h25. E a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa reuniu nesta segunda-feira representantes do governo federal e da cadeia de produtores familiares de leite da região sul em busca de soluções para o setor em crise desde 2016. A reunião foi conduzida pelo presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, segundo o qual dezenas de milhares de pequenos produtores já abandonaram o setor, entre outros motivos, por não conseguirem competir com as regras que facilitam a importação de leite da Argentina, Uruguai e Paraguai no âmbito do Mercosul. Os representantes do governo apresentaram iniciativas que já têm sido tomadas. Os representantes ressaltaram decisões recentes dos grupos interministeriais, com a medida que aumentou de 10,8% para 14,4% a tarifa de importação de 29 produtos lácteos. Na lista estão iogurtes, manteigas, queijos ralados e doces de leite, entre outros lácteos. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26 e uma boa notícia. A conta de luz continua sem cobrança adicional no mês de setembro, é o que informa a Anael. Quem traz os detalhes é Sig Eichmeier. A conta de luz vai continuar com a bandeira verde em setembro sem a cobrança adicional. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, as condições de geração de energia permanecem favoráveis no país e a previsão da ANEEL é que a bandeira tarifária seja mantida neste patamar até o fim do ano. Desde abril de 2022, os consumidores conectados ao Sistema Elétrico Nacional não precisam pagar taxa adicional na conta de energia. A tarifa fica mais cara nos períodos de escassez hídrica, quando são adotadas as bandeiras amarela ou vermelha patamar 1 ou 2. E em razão do equilíbrio na oferta de eletricidade, a ANEEL quer reduzir os valores dessas outras bandeiras tarifárias. A agência abriu uma consulta pública sobre o tema e os interessados podem enviar suas contribuições até 6 de outubro. Isso pode ser feito por e-mail para o endereço cp026-2023@aneel.gov.br. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. 7h28, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira e já no próximo bloco, destaque para as notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí, voltamos já, trazendo os detalhes locais para você. Jornal Verde Vale.